Ontem nós tivemos finalmente o anúncio do chamado arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda, ministro Fernando Haddad. E para a gente ir entendendo o que vai acontecer, o que não vai, nós pedimos aqui a participação do economista Diego Eduardo Lopes Ramiro, que está aqui conosco. Diego, muito obrigado aqui por sua participação. Olá, Heródoto, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Diego, primeiro passo, acho que todo mundo quer saber o seguinte: isso vai nos afetar imediatamente, seja lá qual for a decisão ou não? Boa pergunta, Heródoto. Não sei se você acompanhou os nossos ouvintes. Ontem a fala do ministro da equipe foi mais de 2 horas, falou-se muito, mas de prático pouco foi apresentado. Claro que de curto prazo, acho que eu sempre gosto de falar como economista que os primeiros sinais a gente vê no mercado financeiro, como acho que vocês estavam comentando aí, a Faria Lima. Ontem a Bolsa subiu quase 2%, o dólar caiu um pouco, o juros futuro, que é o que está balizando essa discussão entre governo e Banco Central, fechou a cair quase 2% o juros futuro, ou seja, previsão lá para 2025, já estavam vendo juros a 12%. Então, de curto, Heródoto, eu acho que esse anúncio do arcabouço fiscal vai impactar o quê? Em talvez uma pressão maior para a redução de taxa de juros, que é o que a economia pede por conta do cenário tão desafiador que vem o Brasil com uma Selic a 3,75. Mas de prático, temos que lembrar que para tudo isso entrar em vigor tem que ser aprovado no Congresso Nacional, e eu brinco, tem que convidar com os russos lá da Câmara e do Senado para aprovar o texto, que ainda não sabemos qual é o texto, né? Apenas foi uma apresentação que será apresentado na Câmara. Acredito que de curto, então, te respondendo, o arcabouço apenas para uma diretriz do que está sendo esse novo governo, né? Vale citar que nesses primeiros 90 dias, pouco de prático foi apresentado, muito se aguardava em relação ao arcabouço fiscal, e só para o nosso ouvinte entender, essa palavra importante, arcabouço fiscal, que quer dizer, nada mais é do que o mercado, nós brasileiros todos, queremos saber como que o governo vai gastar e vai investir o dinheiro que arrecada num ano que já começou com um rombo muito grande por conta dos aumentos dos auxílios sociais. Então, é muito mais incerteza do que certeza, mas pelo menos vimos um caminho. Heródoto, o que esse governo novo espera realizar para a economia? Vi também uma nota da Febraban dizendo que é favorável e tal, aquilo que foi anunciado. Diego, eu queria te perguntar o seguinte: então essa proposta é uma proposta para médio prazo, né? Tem que passar pelo Congresso, como você falou, depois tem uma implementação para o ano seguinte, depois para o outro ano e assim sucessivamente. Exatamente, assim, acho que tem, depois, se você me permitir, ó, eu fiz aqui, assim, breve para os nossos ouvintes, alguns pontos que, do lado daqui, nós entendemos que foi positivo do arcabouço, alguns negativos e algumas incertezas. Respondendo a sua pergunta sobre a Febraban, o arcabouço fiscal, na verdade, ele tem esse objetivo de colocar o centro do gasto nosso numa trajetória que seja possível. Então, esse arcabouço tem uma trajetória de chegar em 4 anos, lá no último ano do governo Lula, com um superávit primário. O que seria isso para o nosso ouvinte? O que é um superávit primário? Que a receita for maior que a despesa e, por isso, a trajetória da nossa dívida pudesse começar a inclinar para baixo, reduzir, e aí o Brasil voltaria a ter grau de investimento, conseguiria mostrar para os seus pares internacionais que conseguimos controlar nossas contas públicas. Mas, usando o que eu comentei com você, Heródoto, acho que vale citar, assim, primeiro da Febraban, pontos positivos. Acho que o principal ponto positivo, pelo menos que eu vi nessa apresentação ontem, foi que esse arcabouço fiscal, diferentemente do teto de gasto, ele tem uma regra de resultado primário. Quer dizer isso, um compromisso do Estado, do governo, em gerar um resultado primário. Ou seja, eu quero conseguir gastar menos do que eu arrecado em X%. Para vocês entenderem, o governo disse que em 2026 quer conseguir um resultado primário, ou seja, gastar menos do que arrecada na ordem de 1% PIB. Números que nós, economistas, achamos super ousado. Atingir seria ótimo. Um outro ponto que eu vi que é positivo, ainda mais vindo desse governo, é limitar o crescimento da despesa em 70%. O que ele fala no texto, Heródoto? Fala assim, um exemplo, se esse ano a receita brasileira do governo arrecadar 100 milhões, por crescimento de 100 milhões, o governo pode gastar apenas 70 milhões, né, de crescimento. Ou seja, limita sempre, nunca a despesa vai ter que ser maior que a receita, num teto de 70. E outro ponto é usar a base da receita passada e não projetada.
porque muito se fala, quanto que o governo vai arrecadar esse ano? E a promessa faz com que talvez o Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda, consiga gastar mais do que de fato foi. Então usa sempre o passado do ano 12 meses para ter. Então acho que foi, para mim, olhando aqui, foram os 3 pontos positivos que eu vi. Ter um compromisso com o resultado primário, receita ser baseada no passado e não no futuro. A gente sabe que o Brasil, até o passado é incerto, imagina se eu baseasse na receita futura e limitar os gastos. Esses foram os pontos positivos. Mas, Heródoto, se me permitir mais um minuto, eu queria elencar aqui para mim os pontos negativos um pouco mais. Elenquei aqui quase 8 pontos negativos nesse primeiro momento, lembrando que não temos um texto ainda do arcabouço. O primeiro é que a gente fala, o governo Lula, olhando Lula 1 e Lula 2, ele é um governo muito mais de gasto. Para ele, assim, para o nosso ouvinte entender, quem deve motivar o crescimento econômico é um Estado, um Estado, né? Você não viu nenhuma fala desse arcabouço fiscal, de fim do teto, em redução de gasto, em diminuição do Estado, em ser necessário enxugar a máquina pública. Não tem nada disso. Outro ponto que nós não vimos, não tem penalidade. Qual que é a penalidade caso o governo não consiga atender essa meta de 1% de superávit primário em 2026, ou que seja esse ano na faixa de 0 ou meio, que é que eles buscam para 23, 24, a gente não viu uma penalidade. No teto de gasto a gente sabe, não atingiu, o gasto é 0, não posso gastar mais, daquela parada do governo que a gente vê muito comum nos Estados Unidos. E esse arcabouço fiscal, ele colocou que, de qualquer maneira, o gasto sempre vai crescer, de 0,6% a 2,5%. Ou seja, está muito pensando em crescimento muito forte da receita. Estou ouvindo o comentário anterior e vale citar que eu, de uma maneira assim, não quero colocar sentimentos políticos, mas estamos considerando que esse arcabouço sempre teremos um crescimento de receita muito grande. E da onde vem a receita? Se o país não cresce, vai ter que ser de aumento de carga tributária. Isso não tem outra forma, né? Apesar do Haddad dizer que não vê no horizonte aumento tributário, eu, como economista, não consigo ver uma outra forma de aumentar a receita em um momento ainda de recessão, se não for com aumento de impostos. E por último, eu acho que é mais importante dizer, aqui que eu comentei com vocês, que esse arcabouço mostra que a receita determina a despesa. O que eu quero dizer com isso? Sempre vai ter um incentivo de aumento da arrecadação. E como que um governo arrecada? Com impostos. Então, provavelmente, teremos sim um aumento de impostos nesse último ponto. E para finalizar aqui, Heródoto, fiquei com dúvida, ainda não consegui, me debrucei um pouco na apresentação, mas não tem, o texto final ainda não tem um texto, né? Não sabemos o que ainda vai para a Câmara, deve ser apresentado, falaram, acompanhando depois da Páscoa, não tem ali como alcançar metas, quais são os objetivos, então tem mais incerteza do que certeza, mas pelo menos a gente conseguiu ver o norte. Falei aqui meio rápido, Heródoto, os pontos positivos e negativos, mas foi essa primeira impressão, mas olhando o mercado gostou, porque pelo menos não foge muito do DNA desse governo, que é usar sempre o aumento de gasto, de receita, para ser o motivador do crescimento e não uma diminuição do Estado, mas pelo menos colocaram entraves nesse gasto desenfreado do governo. Perfeito. Diego, muito obrigado por sua gentileza, muito grato. Obrigado, Heródoto, a todos os ouvintes. Muito obrigado. O Diego Eduardo Lopes Amiro, que conversou conosco, é economista. Bom, nós teremos outras pessoas para também falar a respeito do mesmo tema. É um tema complexo, prestei maior atenção, estou tentando entender umas coisas, outras eu não entendi ainda, mas a gente aos poucos, né, a gente vai entrevistando 1, 2, 3 e tudo mais, e a gente vai formando aí a nossa própria opinião em cima daquilo que as pessoas que conhecem o tema podem explicar para a gente.